ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo, faço tudo, mas vem novamente. Eu me encontro na guerra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui. Já se tornou um encontro marcado toda segunda-feira, às 7 horas, 19, nós estamos aqui com vocês, porque é o dia que nós nos comprometemos a estar orando. Como disse para vocês no começo dessas lives que a gente começou a fazer, a gente está em oração aqui todos os dias na nossa igreja, Brasil para Cristo, Cidade Jardim. E já deixando o meu abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo aqui do Cidade Jardim, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Nós fazemos no primeiro período dessa live, das 7 às 8, e depois nós iniciamos um período de oração com os irmãos aqui e colocamos a todos os irmãos que nos solicitam em oração, porque nós sabemos que nesse momento que nós estamos atravessando, nós precisamos estar orando uns pelos outros, e a palavra de Deus nos exorta a estarmos orando uns pelos outros. Então deixo aí a minha saudação de a paz do Senhor a todos os irmãos. Sejam bem-vindos aí conosco nesse período que nós estamos aí nessa live, ok? E também a nossa irmã Neuza aí dando a sua saudação. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Ó, já está a irmã Beth ligadinha, o meu primo Lael, a Ana Paula, Deus abençoe a minha, a Eliane Pontes também está chegando, mais gente, mas eu não estou conseguindo tirar direito, gente. Quem eu não falar é porque eu não estou entendendo direito, tá? A letra daqui. Depois a gente dá uma resposta, um feedback para os irmãos aí, né? Depois que a gente for rever essa live, a gente vai dando aí uma palavra para os irmãos, mas deixamos aí a todos aí a nossa saudação, né? A nossa nosso irmão de Regina também, irmão. Edmilson, um abraço, Edmilson, Deus abençoe, benção. Nosso tema hoje é perdão. Nós estamos vivendo em um momento turbulento, as pessoas estão se agredindo verbalmente, fisicamente, porque assim, as opiniões se dividiram em relação ao que está acontecendo. Eu estava comentando com uma pessoa hoje, tem aquele grupo daqueles que
defende o isolamento, o grupo daqueles que defende a liberação, enfim, então, mas as pessoas elas estão se agredindo verbalmente, até por causa da política também, os governantes divididos e tal. Então acabam, às vezes, as pessoas se ofendendo, se magoando, se entristecendo, até porque esse confinamento também está causando aí um certo estresse nas pessoas. Os idosos, alguns idosos têm reclamado para mim que têm sofrido assim hostilidade na rua, e às vezes a pessoa nem sabe o porquê dele estar ali, às vezes está indo comprar um remédio, alguma coisa, e as pessoas hostilizam. O uso da máscara, todo mundo querendo que use máscara, outros não querem usar. Então essa situação toda está gerando aí um certo desconforto para as pessoas. E a gente quer tratar sobre isso, a questão do perdão, porque a gente está sujeito a magoar, a ferir, às vezes até sem intenção, alguns intencional, mas depois se arrepende. Então, o maior e o melhor remédio para a mágoa, para o rancor, para o ressentimento, para o arrependimento é o perdão. E esse é o nosso tema hoje. Nós vamos tratar com vocês essa palavra que eu entendo ser muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. E eu quero ler com vocês aqui já a princípio, Mateus capítulo 5, o versículo 23 e o 24. Jesus ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que palavra, irmãos. Olha a importância de nós estarmos bem com os nossos irmãos. Não adianta nós nos dirigirmos ao templo, orar. Não adianta a pessoa que louva a Deus bonito, que toca bonito, que prega bonito. Não adianta ele oferecer esse tipo de adoração, de louvor, de oferta, porque quando a Bíblia fala sobre oferta aqui, não vamos entender só a oferta financeira, se refere também a essa oferta financeira, mas tudo que nós oferecemos a Deus, tudo que nós dirigimos a Deus é uma oferta a Ele, nós estamos oferecendo a Ele, portanto é uma oferta. Então seja um louvor, seja um trabalho, seja uma contribuição, tudo é oferta. E o próprio Jesus nos orienta aqui: olha, se você tem alguma questão com o seu irmão, antes de você ir oferecer a sua oferta, se reconcilia com ele. Se for o caso de você ter que pedir perdão, peça perdão. Se for o caso de você ter que perdoar, perdoe, para que você possa de fato ter a sua oferta aceita, para que possa de fato essa oferta ela ser produtiva, ela ser, como eu posso dizer, apta, né? Então o adorador ele se torna inapto quando ele adora, mas ele não está em paz com o seu irmão. Quando ele faz algo de bom para Deus, mas ele está em contenda com o seu irmão. Então é muito importante nós fazermos isso. E nós temos algumas perguntas, nós vamos mesclar aí com perguntas e louvores para a gente poder conduzir esse tempo com vocês, tá? Nós vamos até aí perto das 8 com vocês, tá? E a gente quer aí utilizar esse tempo aí para a gente refletir sobre esse tema. E a Maneus aí tem alguma pergunta aí para a gente trabalhar aí, ok? Tenho sim, quero mandar um beijo para a tia Noêmia, que acabou de entrar. Deus abençoe, tia. Perdão, assim, é uma palavrinha pequenininha, mas ou palavrinha, né, difícil de se colocar em prática, né? Eu acho que não tem uma pessoa que fala assim: eu tenho muita facilidade para perdoar, fez para mim, mas já rapidinho, não vou questionar, não vou dizer que não vou
dizer que não exista, mas que é raro, né? Porque é uma palavrinha que é bem difícil de a gente colocar em prática, que é o perdão. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, no início, né, da caminhada com Jesus, ele teve problema com isso, ele teve dificuldade com isso, né? A Bíblia diz lá que ele vai interrogar Jesus, ele vai questionar Jesus, e ele pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? É sinal que ele tinha problema com isso, mas se viu que ele conseguiu superar essa dificuldade que ele tinha e se tornou um grande apóstolo, né? Então, qual é a diferença? Porque assim, na Bíblia fala de perdão, mas a gente ouve muito também desculpa, né? Então, qual é a diferença entre perdão e a desculpa? Porque a gente, assim, parece que a desculpa parece que deixa a situação mais leve, né? Desculpa, é tão fácil a gente falar desculpa e é tão difícil a gente falar perdão, me perdoe, eu te perdoo. Eu particularmente, eu evito essa palavra desculpa. Às vezes escapa e eu peço desculpa, mas eu evito um pouco essa palavra porque essa palavra desculpa, no meu entendimento, eu tenho ela assim como algo assim só da boca para fora, só algo, porque o perdão, a gente tem ensinado os irmãos, a gente tem aprendido que o perdão ele envolve sentimento. Se o perdão ele não vir de fato do interior do coração, ele é somente uma desculpa, não é verdade? Ele somente é uma palavra que veio, uma palavra que está na boca, que está decorada, que foi aprendida e tal, me perdoe. Mas existe um perdão, o me perdoe de coração, que é o de existe Deus, né? Desculpa, perdoe, perdão, tem aquela coisa casual, né? Então a gente sabe que dependendo da intensidade da agressão, como que eu posso dizer, da maldade, aquilo que afetou a pessoa de alguma forma, de acordo com a intensidade, é a capacidade de se perdoar, certo? É fácil você perdoar uma pessoa que pisou no seu pé, literalmente, né? Mas às vezes é difícil você perdoar alguém que te fez um mal, assim, irreversível, irreparável, certo? Então, a diferença, para responder aqui a pergunta, a diferença entre desculpa e perdão, no meu entendimento, é que desculpa é algo da boca para fora, desculpa é uma palavra sem sentimento, e já o perdão é uma palavra que já exige sentimento. No seu dia a dia você pode concordar comigo que para você falar desculpa é mecânico, é rápido, mas para você falar me perdoe parece que pesa mais. É uma dificuldade. Pesa a língua, gente. É que assim, né? Então assim, tipo, a desculpa é meio que quando você ignora, né? Você ignora. Então você tipo tá desculpando ali, mas não é de coração. Você está ignorando, você, entendeu? Passou panos quentes ali, você meio que ignora a situação, né? Mas o perdão verdadeiro, ele é muito diferente. Porque quando você ignora, você ainda fica assim, com aquele sentimento, com aquele ressentimento, né? Então você tá fazendo de conta que não tem nada, que já passou, né? Que não tem mais nenhum ressentimento, mas no fundo você tem. Então, o perdão, a gente sabe, quando a gente perdoou de verdade, quando você olha para a pessoa que causou mal, que te fez mal, e você não sente mais esse sentimento, você não tem nenhum sentimento, sabe? Nenhuma mágoa, nem nada, sabe? Mas se você tem alguma, se você olha e você, quando lembra daquela situação, tem aquele ressentimento ainda, sendo que você não perdoou. Você só desculpou ali, você ignorou a situação, você não conseguiu perdoar de verdade. Então o perdão de verdade, ele é libertador. E se você está aí com a tua alma aflita, abatida, essa canção vai te exortar a aquietar-se. Deus abençoe, Jé.
Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Glória a Deus, aleluia. Tiago, falta você aqui, Tiago, para tocar. Vem para Sorocaba tocar aqui pra gente. Nós queremos agradecer o Mateus, nosso filho, que sempre nos ajuda aqui todas as segundas-feiras. Vem cá, Mateus, dá um alô aqui. Ele está sendo nosso técnico aí de áudio e vídeo, nosso técnico de transmissão aí, tá ok? Então a nossa palavra direcionada para vocês hoje é aquela palavra que nos sacode, que nos tira da zona de conforto, né? Porque a questão do perdão, ela precisa ser levada a sério, porque é uma questão de salvação. Perdão e salvação, elas estão atreladas, elas estão juntas. E eu
quero ler mais um versículo para vocês aqui, no livro de Mateus mesmo, que trata um pouco mais sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas elas têm uma certa dúvida em relação a pedir perdão, a perdoar e tal. Nós não temos opção. Jesus não nos dá opção na questão do perdão. Nós temos que perdoar e acabou. Perdoar e ponto final. Então veja o que diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós oramos a oração do Pai Nosso e às vezes a gente não reflete bem, porque a oração do Pai Nosso ela é comprometedora. Quem ora a oração do Pai Nosso precisa refletir, porque há um versículo lá na oração que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que eu estou fazendo nessa oração? Eu estou me comprometendo. Existem pessoas que se comprometem diante de Deus em uma oração e não cumprem com a sua palavra na oração. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Aí a pergunta vem: será que estamos perdoando de fato os nossos devedores? Então a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Não é que Ele não quer perdoar, é que isso é uma lei criada pelo próprio Deus. E Deus ele não vai contra a sua própria palavra. Uma regra criada pelo próprio Deus. Ele não vai contra a sua própria palavra. Então, se nós não dermos a Deus essa legalidade para Ele nos perdoar, Ele não vai nos perdoar. Então, não é que Ele está negando o perdão, é que Ele não nós não alcançamos o perdão de Deus. Essa que é a verdade. Nós não alcançamos o perdão de Deus se nós não liberarmos o perdão. E quando acontece que a pessoa não pede perdão, fica murmurando, para as pessoas entenderem, mesmo assim você tem que perdoar? Com certeza, é uma boa pergunta essa aí. Às vezes a pessoa pensa assim, que só deve perdoar quando a pessoa vier. E tem alguns que são radicais, né? Elas falam: não, se ela vier de joelho, se arrastando, né, aos meus pés, e beijar os meus pés, e eu pisar na cabeça dela. Aí é crueldade, né? Então, da pessoa. Voltou. Deu uma falhazinha aí, mas voltamos, né? Então não, veja bem, o exemplo disso é Jesus. Ele estava lá na cruz, as pessoas o feriram, humilharam, o amaldiçoaram, expuseram ele à vergonha e não pediram perdão para ele. Mas mesmo assim ele perdoou. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então ele liberou o perdão, ele perdoou. Então, se a pessoa não veio me pedir o perdão, mesmo assim eu libero o perdão. Porque o perdão faz bem para mim, não faz bem para a pessoa perdoada. Assim como a mágoa, preste atenção que isso é importante, eu aprendi isso e eu achei muito importante. Assim como a mágoa, ela faz mal para mim, não para quem eu estou, ou com quem eu estou magoado, o perdão ele faz bem para mim. Então a mágoa faz mal para mim. É comprovado cientificamente, vocês sabem disso, que muitas úlceras nervosas, muitos problemas no sistema nervoso, elas são potencializadas pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa. Às vezes até câncer se desenvolve
por causa da falta de perdão. Então a pessoa liberar o perdão é como se ela estivesse se libertando de um fardo pesado, ela estivesse abrindo mão de uma carga, de um peso, que às vezes ela está carregando por dias, meses e até anos. Então a melhor escolha, a melhor opção, o melhor a fazer é liberar o perdão, é perdoar. Amém. E os nossos pecados afetam as pessoas? Quando, assim, existe possibilidade dos nossos pecados afetar as pessoas, tipo... Tipo, se diz assim, ter consequência, eles terem consequência? Com certeza. Dependendo do envolvimento que você tem com essas pessoas, elas vão sofrer consequências junto com você, né? É o caso, por exemplo... Então afeta, né? Afeta. É o caso, por exemplo, de Jonas. Jonas é o clássico, né? Nessa resposta aí. Quem estava em pecado naquele barco? Era Jonas. Ele estava em desobediência a Deus. Porém, Deus enviou ali uma tempestade e todos que estavam naquele barco estavam sofrendo aquela tempestade, aquele quase naufrágio. Então, trazendo para a igreja, então, se tiver uma situação de pecado, vai afetar toda a igreja. Com certeza. A pessoa que está dentro da igreja, em pecado, não confessado, está escondendo, encobrindo o pecado. Veja bem, é bom entender isso, porque a gente peca o tempo todo, os irmãos sabem disso, a gente até por pensamento, a gente peca. Mas existem pecados que Deus, ele não tolera. A hipocrisia, por exemplo, a hipocrisia, se nós formos ver na Bíblia, Jesus ele bateu de frente, ele pegou pesado com a hipocrisia, a falsidade. Então isso traz consequências para a igreja, para a família e além de trazer consequência para a própria pessoa, porque o Espírito Santo ele acaba sendo reprimido naquele ambiente de falsidade, de traições, entendeu? E Jesus ele bateu forte nisso porque ele sabe da consequência da hipocrisia, então daquela religiosidade, daquela falsa religiosidade, né? Os fariseus, Jesus chegava e chamava de sepulcro caiado, que tinha aquela aparência de santidade, porém dentro do coração era cheio de rapinas, de maldade, de malignidade, de malícia. Porque há pecados que a gente sabe, as pessoas falam, mas existe pecado maior do que o outro? Há pecados que são voluntários e há pecados que são involuntários. A falsidade, por exemplo, é um pecado voluntário. A pessoa sabe que está naquela situação de pecado, mas ele não se arrepende, não se constrange com aquela situação e fica ali convivendo com aquele pecado sem arrependimento. Agora, existem os pecados involuntários, que às vezes você, num descuido, você não vigiou, você tal, aconteceu, mas você já está arrependido. Então eu digo assim, que todos os pecados são pecados diante de Deus, e todo pecado ele pode comprometer a salvação. Porém, há pecados que eu tenho mais facilidade de me arrepender do que outros. Então existem pecados que eu consigo com facilidade me arrepender, mas existem outros pecados que eu já tenho mais dificuldade de me arrepender. E existe pecadinho, pecado, pecadão? Existe os graus de pecado? Essa história de pecadinho e pecadão também é bem polêmico, assim, principalmente no meio evangélico, porque a gente se preocupa muito com essa questão de pecado, né? Porque assim, o que a gente percebe assim, que a hipocrisia, a falsidade assim, entre aspas, dá-se a entender que é pecadinho. Então a falsidade pode, porque tá cresce assim dentro. A gente se preocupa às vezes, em todos os âmbitos, gente. A gente fica escandalizado, né? Fica escandalizado com o adultério, com a fornicação, com a pessoa que rouba, que mata e tal.
são pecados terríveis, mas às vezes a gente esquece de certos pecados que também são terríveis, eles estão dentro da igreja. Muito grave, gente, muito grave. Então, essa questão de pecadinho, pecadão é o seguinte, no meu conceito é o seguinte, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Agora, existem pecados de consequências maiores. As consequências que... A diferença está na consequência. Por exemplo, a consequência de um adultério é diferente da consequência de uma mentira. Dependendo até da mentira também, né? Tem mentira que pode causar. Então, assim, a consequência que é diferente, certo? Então, a traição, ela é um pecado com uma consequência grave. Mas às vezes falou um palavrão lá, é um pecado. Palavras torpes, né? A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí a pessoa não vigiou e tal, deu uma martelada no dedo e soltou um palavrão, meu Deus me perdoe e tal. Então são pecados que a consequência não é grave, porém é pecado, precisa pedir perdão, precisa se arrepender. A gente não pode esquecer que o ser humano, né, nós temos uma natureza pecaminosa em nós, mas a gente não pode se acomodar a isso. A gente tem que, por mais que seja simples o erro, o pecado, mas a gente tem que diariamente lutar contra, né? E, então, por exemplo, tem o que fazer quando uma pessoa deseja perdoar, mas não se sente capaz de perdoar. Essa pergunta também é muito boa pergunta. Eu ia até falar sobre isso, mas com a pergunta... Gente, não dá para ler, tá? Por isso que a gente não vai responder aqui, porque a gente não está conseguindo ler. Depois a gente dá um retorno para vocês aí, tá bom? Então, eu costumo ensinar o seguinte: existem pessoas que elas querem perdoar, mas não conseguem. Agora, existem pessoas que elas não querem perdoar. Então, perdão é uma decisão. Se eu decidir perdoar, eu já dei um grande passo, ainda que eu não esteja conseguindo perdoar. Porque alguns irmãos que estão nos assistindo podem até pensar assim: mas é fácil perdoar, eu tenho facilidade de perdoar. Irmão, eu às vezes, nesse assunto, eu costumo colocar assim umas situações bem graves, mesmo para a gente refletir. Imagine um pai perdoar o estuprador da filha dele. Imagine isso, o quão é difícil isso. Então, perdoar é uma decisão. Se eu decidir perdoar, ainda que eu não esteja conseguindo, eu vou pedir ajuda do Espírito Santo e Ele vai me ajudar a perdoar. Porque eu decidi, eu quero perdoar. A gente tem que ser sincero diante de Deus, irmãos. Não adianta a gente chegar Ele diante já sabe de Deus. mesmo, gente. Ele já sabe. Não adianta a gente chegar diante de Deus lá, né, com uma aureolazinha na cabeça, de santinho, e dizer assim: não, Deus sabe de todas as coisas e tal. Não, Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Então, e tem pessoas, às vezes eu já ouvi de crente isso, ele fala assim: quem sou eu para perdoar, né? Mas nós temos que perdoar. Quem perdoa é Deus. Às vezes a pessoa empurra para Deus, né? Não, nós temos que perdoar. Está aqui, nós lemos os textos bíblicos. Quando começa a empurrar para Deus assim, é porque não está afim de perdoar. Não está afim de perdoar. Então, é compreensível até algumas ofensas. A gente tem dificuldade, mas a gente tem que ser sincero diante de Deus. Dizer: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Quem que age na nossa incapacidade? Quando a gente se sente incapaz de fazer alguma coisa, a gente apela para quem? Para Deus, gente. Porque Deus é o Deus do impossível, né? Se Ele coloca uma regra, você tem que perdoar 70 vezes 7 se for necessário durante o dia. Nossa, é sinal que quando a gente, humanamente, a gente não consegue mesmo. Mas se nós buscarmos o poder de Deus, o poder dele opera em nossa vida e nós conseguimos sim perdoar tudo. Quando nós damos a liberdade, a permissão para Deus agir em nós, Ele libera sim o poder dele e nos faz perdoar. Ele nos dá a capacidade dele em nós, através do seu poder, para nós perdoarmos as pessoas. Uma outra coisa, assim, o perdão ele não pode ser imposto. Deus não obriga ninguém a perdoar. Ele ensina. Ele só dá, assim, tipo, o meio.
pelo qual nós podemos alcançar o perdão de Deus é perdoando. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, que Deus não nos coage, o Espírito Santo não nos força, não nos obriga, e muito menos, eu sou pastor, os irmãos que me conhecem sabem, eu não posso chegar para um membro da igreja e dizer assim, ó, e obrigar ele a perdoar. Eu tenho que ensinar ele, falar, ó, o caminho para você ser salvo e receber de Deus o perdão e ser abençoado é você perdoar, ou pedir perdão no caso, né? Mas eu só posso ensinar. A disposição, né, a decisão, a disposição de perdoar ou pedir perdão tem que ser da pessoa. Tem que ser da pessoa. Então se ela falar assim, não, eu não quero perdoar, então irmão, isso é um negócio seu com Deus, não posso fazer. Dependendo da situação, tem que querer muito, tem que buscar muito mesmo, porque a gente sabe, Deus também entende, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Ele sabe que dependendo da situação é difícil a gente perdoar certa situação, mas isso não é por isso que a gente vai cruzar os braços e falar assim, Senhor, o Senhor sabe que é difícil e deixa por isso mesmo. Não, é difícil, Senhor, mas eu quero e eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, entendeu? Eu vou até eu conseguir perdoar. Uma dica que eu dou para os irmãos que têm dificuldade de perdoar é orar pela pessoa que te ofendeu. Quando você conseguir orar. Porque não é fácil. Você dobra o joelho ali, aí você lembra daquela pessoa, e você não consegue desejar o bem dela. Você não consegue. E não é orar para Deus matar, não. Tem isso também, né? Porque tem pessoas que vai para aquela lá, não, né? Já começa a fazer uma oração de vingança. Isso a gente tem aqueles crentes, irmãos, que eles ameaçam. Eles falam assim, eu vou colocar você no joelho, viu? Não é de Deus. Que é isso, irmão? Perdão, eu vou colocar você na mão de Deus. Né? Uma atitude assim agressiva, né? Uma atitude assim, parece santo, né? Porque assim, mas porque assim, a palavra do Senhor, ele diz que a Deus pertence a vingança, ou seja, a consequência do que a pessoa está fazendo vai vir de Deus, ou seja, Deus, a gente tem que deixar para Ele fazer, para Deus agir. Né? E não nós, né? Ele vai agir por conta dele, não que a gente está pedindo, não, a gente tem que pedir, se preocupar com o nosso coração, né? Porque um coração contrito, quebrantado diante de Deus não resiste. Mas quando a gente está com o coração com amargura, com remorso, com mágoa, não tem como Deus trabalhar, não tem como a gente ser sensível ao Espírito Santo com mágoa no coração. Então por isso que a gente tem que ter esse comprometimento com nós mesmos, com a nossa salvação, de estar com o nosso coração limpo, purificado. Quem purifica é o sangue de Jesus Cristo, Ele que nos purifica de todo pecado. Então nós temos que pedir sim um auxílio e nós temos que perdoar, estar em paz com o nosso coração. Esse assunto é muito importante, muito interessante. Pena que a gente tem pouco tempo aqui, mas a gente tem levado muito a sério isso. E eu posso dizer assim que é desafiador essa questão. Nós não estamos nos colocando aqui como mais santos do que vocês. A gente só estamos ensinando o que a gente aprende e procura colocar em prática, né? A gente sabe, como ser humano, a gente sabe da grande dificuldade, do grande desafio que tanto perdoar como pedir perdão também, porque às vezes é uma dificuldade. Para pedir perdão, você precisa renunciar ao seu eu, você precisa se humilhar, né? Se arrepender assim, de fato e se expor às vezes àquela pessoa, né? Então, ambas as duas coisas são desafiadoras. E biblicamente, assim, já que nós estamos, né, no ensinamento, Deus, como nós sabemos que Deus perdoa? Assim, biblicamente, o que a gente precisa fazer para que Deus nos perdoe? Então, a primeira coisa é perdoar. Então, para a gente alcançar o perdão de Deus, a gente tem que perdoar. Segunda coisa é se arrepender, que não há perdão se não houver arrependimento. E a Bíblia também, ela fala sobre confessar as nossas culpas. Então a gente precisa tem que confessar, a gente precisa estar para alcançar o perdão de Deus. A gente precisa perdoar os nossos irmãos,
se arrepender, confessar diante de Deus, né? E pedir o perdão de Deus, o favor de Deus nesse sentido. Porque às vezes a pessoa fala assim, Deus sabe, e não confessa. E não confessa. Mas a Bíblia fala que a gente temos que confessar diante do Senhor, através das orações, né? A gente tem que confessar os pecados, sim, né? E se arrepender. Eu acho que assim, quando você não consegue confessar é porque você não perdoou. Mas se você conseguir na sua oração confessar os seus pecados diante do Senhor, ali você vai se confessando, se arrependendo, e o arrependimento ele traz o quebrantamento, porque sem quebrantamento, sem arrependimento não há perdão, né? Não há perdão, então não foi de coração. Geralmente, quando você pede perdão para Deus, há um quebrantamento assim extraordinário. Se você nunca viveu isso, você precisa viver. Você precisa, quando você pecou, você tranca, vai lá no seu quarto, se tranca no quarto e começa se confessando seus pecados diante do Senhor. Você vai ver que oração maravilhosa, você vai ver o alívio, a paz que vai te dar. Faça essa confissão, essa oração, que você vai ver como é gostoso, como é maravilhoso, como é libertador fazer esse tipo de oração, essa entrega ao Senhor. Isso é se entregar ao Senhor de verdade. Quando a gente entra dentro do quarto, começa a oração, começando a confessar os nossos pecados diante do Senhor. É libertador, é maravilhoso. Faça isso, você vai ver. A experiência é maravilhosa, você vai ter, mas não é uma vez não, é sempre. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
engrandecer ao Senhor, e também esse privilégio de poder transmitir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Não é uma pregação, mas é um ensinamento, é um compartilhamento das verdades bíblicas. Espero que os irmãos estejam absorvendo esse ensinamento, estejam participando, e muito mais do que isso, praticar isso, porque não adianta nós aprendermos sobre o perdão e não praticarmos o perdão, não adianta nós aprendermos sobre o amor e não praticarmos o amor, não adianta nós aprendermos sobre fidelidade a Deus e não sermos fiéis a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ouvir e praticar, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, e nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado. Nós temos alguns irmãos que estão sendo fiéis aí nessas lives. Toda segunda. Então, toda segunda-feira não foi nem programado, eu não tinha a pretensão de todas as segundas estar aqui, mas acabou da gente planejando aqui, conversando e decidindo fazer essa live todas as segundas, e espero que esteja sendo bênção para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. Nós queremos orar com vocês e abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, você que puder largar o que estiver fazendo. Se estiver no celular aí, no Face, no Zap, só fica concentrado agora nessa oração. Se puder reunir a sua família aí, para a gente estar orando pela sua família. Você que está vivendo uma situação difícil no casamento, no relacionamento com os filhos, você que está passando por um período de enfermidade, você que está passando por um momento de dificuldade financeira. Eu não tenho o que você precisa, mas o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, Ele é poderoso para entrar agora aí no seu lar, na sua casa, e fazer a obra. Assim como Ele tem feito, Deus tem sido fiel a nós, irmãos, durante esse tempo aí de isolamento. Os irmãos que me conhecem sabem, eu estou trabalhando com Uber e o movimento caiu muito, mas Deus tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Eu tenho comentado com alguns irmãos que assim, Deus me deu uma tranquilidade tão grande nesse período, que eu não tenho assim me desesperado, e Ele tem suprido as nossas necessidades, porque Ele é fiel, certo? Então creia, se a bênção ainda não veio, creia que ela vai vir, ela chegará, porque Deus, Ele é como um pai que sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Eu tenho falado sobre isso. Jesus, Ele disse assim, não fiquem preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Olhem para os lírios dos campos, eles não teiam, eles não fiam, e nem Salomão, com toda a sua excelência, com toda a sua majestade, ele se vestiu como os lírios dos campos. Ele foi além, disse, olhem para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, mas nunca lhes falta o que comer, porque o Criador, Ele supre as necessidades. Então seja fiel a Deus, porque com certeza Deus, Ele jamais deixará um filho seu passar necessidade, ok? Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento, feche os teus olhos e ore conosco nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, entramos em Tua presença neste momento, Senhor. A Tua palavra foi aqui explanada e nós aprendemos, ó Deus, quais são os meios de alcançar o Teu favor, alcançar de Ti a graça, alcançar de Ti a bênção. E nós temos aqui conosco, Senhor, pessoas que estão nos assistindo, participando dessa live, Senhor, nesse culto no lar. Que o Senhor esteja visitando esta família agora, o Senhor esteja visitando este casal, o Senhor esteja visitando, ó Deus, esse pai, essa mãe, este filho, que o Senhor entre com providência, meu Pai. Ó Deus, eles têm se preocupado com a mesa, com a despensa que está vazia, mas nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor esteja entrando com providência nesse lar, o Senhor esteja agindo nesta vida, Pai. Aquele filho que se perdeu nas drogas, meu
Pai, aquela filha, ó Deus, que está por caminhos tortuosos, por caminhos que não te agradam, meu Pai, que o Senhor entra, Pai, que o Senhor age, Espírito Santo, entra com o renovo, com a restauração, com a cura, com a libertação, em nome de Jesus. Esse teu filho que está nos assistindo agora enfermo, talvez esteja na cama, talvez esteja no hospital aí nos assistindo, meu Pai, nós oramos, Espírito Santo, envia os teus anjos para estar neste momento agindo e trazendo a cura, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, receba a bênção, em nome de Jesus, meu querido. Eu quero que você compartilhe conosco a tua bênção. Compartilhe conosco, dá o seu testemunho para a glória de Deus. Nós queremos contar aqui nessa live aqui que Deus fez uma obra na sua vida através dessa oração. Não para a nossa glória, nós não queremos a nossa glória, mas nós temos que contar para que Deus seja glorificado, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E nós, nesse momento, agora sou eu, né? Só ele fala, se despede, gente. Gente, eu quero dar uma mão aqui, um beijo, um abraço para a irmã Elisete, a irmã Nilce, uma amigona, a irmã Nilce, a irmã Elisete, também lá de Pariquera, Nilce, amigas e irmãs em Cristo, a irmã Luci, beijão, abraço, a Gislaine lá de Pariquera, a irmã Cirlei ali do Cajuru, um abraço, irmã Cirlei, qualquer dia a gente aparece aí, tá? Mateus Vinícius também que estava com a gente, a irmã Geninha, Janaína Botelho, Deus abençoe sua vida, irmã Janaína, seu lar, sua família, recompense, e a Regina também, Deus abençoe, Rê, te amo muito, ó, beijão pra você, viu? Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua família, a tua vida e ministério. Amém. Amém.